Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Very Textual Genres, gêneros textuais diversos, e o nosso foco hoje é prosa, tá? Então, pessoal, só recapitulando bem rapidinho, nas nossas aulas anteriores, nós falamos de gêneros textuais diversos de maneira geral. Fiz uma introdução para vocês, falei da produção de texto, falei sobre diferentes gêneros e tipologia. Na nossa última aula, nós falamos de poesia e poemas. E hoje nós vamos falar dos textos em prosa. Então, deem uma olhada nos nossos canais, na plataforma Gonçalves Dias, no canal do Estudante, para que você possa se familiarizar com esse conteúdo que é muito importante no campo da interpretação textual. Conhecer os gêneros textuais é uma ferramenta que te ajuda bastante no processo de leitura em língua estrangeira, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o que é o texto em prosa. Vamos analisar os tipos de texto em prosa que nós podemos encontrar. Vamos ver algumas características ou alguns elementos que são frequentes no texto em prosa. Exemplo desse tipo de texto no Enem e nos vestibulares, que são os exames de entrada na universidade. E, por fim, eu mostro para vocês alguns exercícios em relação a esse conteúdo. Texto em prosa é a maioria dos textos que nós encontramos nos processos seletivos e também no nosso dia a dia. Então, é importante a gente olhar. Prose, começando pela nossa introdução. Prose is written or spoken language in its ordinary form. Quando a gente pensa na prosa, nós estamos falando do texto que tanto escrito quanto falado, na linguagem escrita e falada, do nosso dia a dia. Ordinary form é a nossa forma cotidiana, a nossa forma comum que nós utilizamos para nos expressar. A prosa, ela não tem sistema métrico, quer dizer, ela não tem aquele padrão de quantidade de sílabas, ela não obriga a questão da rima, que são características típicas da poesia ou do poema, tá bom? Aquela linguagem mais poética. It is the art of storytelling. A prosa é a arte de você contar histórias, de você criar uma narrativa, de você construir um texto em que você conta ou faz um relato, tá? Tanto pode ser um texto mais longo, quanto pode ser um texto mais curto, desde que ele siga o estilo narrativo. Ele é constituído por paragraphs, por parágrafos. É uma característica do texto em prosa. A prosa oferece ao escritor a liberdade de utilizar diferentes estruturas gramaticais. Porque o que acontece no texto lírico, no texto mais subjetivo? O autor, além de ter a manifestação do conteúdo, que é um conteúdo mais pessoal, mais que trabalha, que tem como objetivo despertar as emoções, ele tem todo um cuidado com a métrica, com o formato, com as rimas, com a sonoridade, o uso de figuras de linguagem. Já no texto em prosa, o produtor, né, o autor, ele não tem essa preocupação estilística. Tem características que devem ser seguidas e nós vamos falar dela, mas ele não tem uma preocupação com certos aspectos que são comuns do texto lírico. É o gênero mais popular da literatura, a prosa, tá bom? E ela é considerada também a escrita do dia a dia, a escrita do cotidiano, como eu mencionei para vocês na introdução. O texto em prosa, pensando em classificações ou categorização, ele pode ser um texto non-fiction ou ele pode ser fiction. Ou seja, pode ser um texto não fictício, que não é baseado na ficção, ou ele pode ser um texto fictício, texto de ficção. O que é a prosa em ficção ou o texto fictício? É o texto criado da imaginação da pessoa, não é baseado em fatos, tá? Não apresenta relação com algo real. Já o texto que é não ficção ou não fictício, ele é baseado em um fato,
e não na imaginação. Então, a gente distribui ou divide os textos em prosa com essas duas características ou essas duas classificações. Se ele é baseado em fato ou não. Se ele é baseado na imaginação ou não. Alguns exemplos de prosa nós temos as biografias, que são textos baseados na realidade, você descreve e relata a vida de uma pessoa. Os diários ou jornal, que são exemplos de textos de não ficção, textos históricos, notícias e as cartas. Pensando, por exemplo, numa carta ao leitor, num editorial, um e-mail, uma produção que você envia para alguém com o objetivo de transmitir uma informação que é real. Tá? Então, aqui são exemplos de textos não fictícios. Alguns exemplos para visualização. Biografia do Nelson Mandela é um exemplo de um texto, de uma obra, de uma produção em parágrafos, um texto em prosa, baseado na vida de uma pessoa que realmente existiu. Temos aqui, por exemplo, um texto de história mundial. Que é o texto, o livro de história, o texto de história? É um relato de algo que de fato aconteceu. E depois nós temos um jornal. A questão da notícia, nós estamos na era da fake news, é interessante a gente pensar em notícia seguindo os padrões de um gênero textual. A notícia ela tem que ser imparcial, ela tem que ser objetiva, clara, fazendo um relato real de algo que de fato aconteceu. Algo aconteceu, pessoas estavam envolvidas, ocorreu em um momento, em um lugar, usando todos aqueles elementos do texto narrativo. Exemplos de texto que são baseados em ficção ou textos em prosa fictício, nós temos short story, que é o conto, ao pé da letra seria história curta, é um conto. Nós temos novel ou novela, que são dois termos em inglês que fazem referência ao romance ou à novela. Textos escritos, tá? Quando você pensa num livro, numa obra produzida, não a novela da televisão, por exemplo, que aí você tem um texto que é encenado, tá? É um texto que tem diálogos e assim por diante. Fábula é outro exemplo de texto fictício. O fairy tale, que é o conto de fadas específico, e o myth, que é um mito. Tá? Então, são alguns exemplos de textos fictícios. Exemplo também para vocês visualizarem. Os contos de Edgar Allan Poe, que é um autor americano da literatura norte-americana, que produz contos da literatura fantástica, da literatura sobrenatural. Aqui é um exemplo do The Raven, que em português ficou O Corvo. Aqui, As Aventuras do Robinson Crusoe, o Robinson Crusoe. E aqui, Little Red Riding Hood, que é a história da Chapeuzinho Vermelho, fazendo referência à literatura infantil. Então, são exemplos de obras que nós podemos observar. Aqui é um fragmento, um fragmento do texto Beauty and the Beast, do conto de fadas A Bela e a Fera. Quando a gente visualiza, analisando a estrutura, observem comigo, é um texto seguido, que a gente chama de texto ou escrita corrida, tá? Não é dividido em versos, e ele é formado por parágrafos, tá bom? Então, isso é o texto em prosa. Once upon a time é um início que significa era uma vez, muito comum na literatura que trabalha com conto de fada, tá? Once upon a time there was a merchant. Era uma vez ou em algum tempo atrás existia um mercador, um comerciante. E aí você tem toda a história, os elementos narrativos que nós vamos discutir. Outros exemplos de texto em prosa, O que eu tenho aqui? É uma notícia falando sobre um nadador que completou a maratona de Manhattan. E aqui tem um fragmento também de um texto em prosa, que é um relato pessoal, falando sobre my dream, meu sonho. Então, a pessoa começa, my name is Terry, é um relato pessoal, fazendo uma descrição de uma pessoa que pode ou não ser uma pessoa real, tá bom? Depende do contexto que nos é apresentado. Falando dos nossos elementos, quais são as características, quais são os elementos essenciais para um texto em prosa, para um texto que segue esse formato? Nós temos, por exemplo,
primeira característica, que diferente do texto poético, o texto em prosa é sempre escrito em sentenças, então ele é aquele texto corrido, e em parágrafos, então você vai organizando o seu texto em divisões que se relacionam entre si. Você tem padrões linguísticos ou padrões daquele idioma seguindo normal, a estrutura normal do texto, ou seja, você não vai usar tanto elementos que dão uma liberdade de produção para o autor, que a gente chama na literatura de licença poética, né? O autor, por exemplo, de um texto literário, de um texto poético, de uma poesia, de um poema, de uma canção, ele tem uma licença, por exemplo, para cometer erros. Concordância, conjugar um verbo errado. Então, são exemplos de coisas que acontecem e que são licenciadas, que têm essa permissão justamente por essa autorização poética. Ele fez aquilo intencionalmente para produzir um efeito, tá? No caso do texto em prosa, isso não acontece. Você tem uma construção seguindo os padrões da norma culta. E é um texto que não tem um limite de palavras. De novo, eu volto para a questão da métrica. Quando você pensa numa poesia ou num poema que tem uma métrica, ele tem uma quantidade de sílabas específica. No caso do texto em parágrafo, você não tem essa obrigatoriedade. Outro elemento é que você não tem o uso da rima ou a obrigatoriedade de estabelecer um ritmo produzido pelo efeito do som. Ele é mais fácil de entender, justamente porque ele tem uma linguagem mais objetiva e mais direta, o texto em prosa. O texto lírico, você tem que fazer uma análise subjetiva, considerando as emoções que aquele texto oferece. May ou may not be used creatively. Então, você pode ou não usá-lo criativamente, ou seja, você tem uma liberdade para fazer ou não uma interpretação. Esses elementos, além dessas diferenças entre o texto poético, nós temos alguns elementos que são incluídos justamente porque o texto em prosa é um texto predominantemente narrativo. Então, nós temos personagens, nós temos toda a questão da ambientação ou do cenário que é oferecido pelo texto, nós temos um enredo. O ponto de vista, por exemplo, se o texto é escrito, ou foco narrativo em português, que é quando nós temos a primeira pessoa ou a terceira pessoa, você pode ter o tema e você pode ter o modo que esse texto é apresentado. Todos esses elementos juntos, eles formam os componentes que criam uma produção literária completa. Tanto pode ser um romance, uma novela ou um conto. Nem todos esses elementos obrigatoriamente aparecem em todos os textos em prosa, tá? Mas alguns deles você tem com certeza. Falando rapidamente sobre cada um deles. Characters são os personagens, pode ser pessoas, pode ser animais, por exemplo, no texto em fábula, que nós conhecemos. O setting, que é essa questão da ambientação, é quando e onde esse texto acontece, o lugar também em que ele ocorre. Plot é o enredo, o que acontece, quais são os eventos que fazem parte dessa história. O point of view é o foco narrativo ou o ponto de vista que aquela história é contada. É na primeira pessoa, é na terceira pessoa, o narrador participa ou não daquela história. O tema é o assunto, a mensagem central que aquela história oferece, e o mood faz referência aos sentimentos que são criados pelo autor quando ele faz o detalhamento daquela história, tá? Então, o que eu quero despertar? É uma comédia, é uma tragédia, é um romance de sentimentos? Então, o que eu quero despertar? Qual é o modo que eu quero imprimir ou o sentimento que eu quero imprimir naquela pessoa ou naquele grupo? Alguns exemplos de textos em prosa que eu posso observar no Enem e no vestibular. Por exemplo, as tirinhas, que representam os diálogos estabelecidos entre as pessoas. Então, você tem uma ambientação, você tem a participação das personagens. Eu posso ter, por exemplo, um aviso, uma comunicação oficial. Aqui, nesse caso, é uma notificação sobre as inspeções da bagagem.
um anúncio, eu posso ter uma campanha publicitária, nesse caso, falando sobre a manutenção dos veículos, e eu posso ter um romance, como já aconteceu, por exemplo, o fragmento do romance 1984, do George Orwell. É um texto escrito em prosa que tem a participação de um narrador e tem a construção também dos diálogos entre as personagens, tá bom? Então, são exemplos que eu posso observar nesses processos seletivos de textos em prosa. Vamos analisar um exemplo, vamos praticar um pouquinho essa parte de interpretação. Aqui nessa questão, eu tenho um exemplo de uma fábula. Tá? Qual é a primeira dica quando a gente lembra um pouquinho das estratégias de leitura ao trabalhar com texto em língua estrangeira? Se você tem o domínio de vocabulário, começa a leitura. Se você tem uma dificuldade e quer uma pista inicial, começa pelo enunciado, que é uma questão do Enem. O que essa questão diz? A fábula, então quer dizer, eu já sei que isso daqui é uma fábula e eu tenho conhecimento de que fábula é um texto em prosa protagonizado por animais que personificam as emoções e os comportamentos de pessoas, tá? Que demonstram e que representam esses comportamentos ou essas práticas. A fábula, e que no final oferece uma moral. A fábula The Four Oxen and the Lion. Então, eu sei que essa fábula tem como título os 4 bois ou búfalos e o leão. Então, eu já consigo identificar quais são os personagens principais dessa fábula. Ilustra um preceito moral, como se espera em textos desse gênero. Então, olha que o próprio enunciado já me dá pistas do que esse gênero textual oferece. Ele já me diz que tipo de texto é, ele já me diz quem são os personagens e ele já me diz qual é o objetivo desse gênero textual. Essa moral, podendo ser compreendida como tema do texto, está expressa em. Aí eu tenho aqui, ó, alternativas. O mais forte sempre vence, a união faz a força carrega a justiça nas costas, o ataque é a melhor defesa, o inimigo da vida é a morte. Então, são 4 morais, 4 possibilidades de interpretação. Com base nessas informações que eu retiro da questão, que está em português, eu vou para o texto. O texto diz: um leão costumava rondar em um campo em que 4 bois costumavam viver. É lógico que quando você estiver lendo o texto, você não vai ler palavra por palavra, porque talvez você não tenha o conhecimento de todos os vocabulários. Estou fazendo a tradução para que a gente entenda a história como um todo. Quando você estiver fazendo a leitura, você vai procurar quais são as palavras parecidas com português, que são as cognatas, quais são as palavras que eu já conheço em inglês, e as palavras que você desconhece, você vai completando o significado a partir do contexto. Many a time quer dizer várias vezes, de diversas vezes, ele, no caso o leão, tentou atacá-los. Atacar quem? Os 4 búfalos, tá bom? Mas, sempre que ele tentava fazer isso, eles, os búfalos, se protegiam, eles se uniam, eles viravam os 4 de costas, em que tail, quer dizer a parte traseira do animal, ficava um protegendo o outro e assim eles conseguiam afastar o leão toda vez que o leão se aproximava, tá? Porque quando o leão chegava, ele dava de frente com os chifres desses animais. Então, os chifres acabavam servindo como proteção, como barreira para que o leão conseguisse atacá-los, tá bom? At last, however, um dia, contudo, em determinado momento, they quarrel among themselves. Eles discutiram entre si. Eles quem? Os búfalos, tá? Sempre que tiver plural, eu considero os 4, tá? Eles discutiram entre si e foi cada um para um canto separado, ou seja, eles ficaram sozinhos. Aí, o que aconteceu? The lion attacked, o leão atacou, eles one by one, um por um de cada vez. E logo os 4 terminaram, ou foi o fim de todos os 4.
Qual é a moral que essa fábula oferece? A união faz a força. Enquanto os 4 estavam juntos, eles se protegiam. No momento que eles ficaram sozinhos, eles foram atacados pelo leão. Ok? Pessoal, hoje nós falamos sobre textos em prosa, que são textos corridos que oferecem ficção ou não ficção. Até a próxima. Bye, bye.